Bom dia a todos vocês, é um grande prazer em encontrá-los. O meu nome vocês já mais ou menos devem saber. Eu sou Ricardo Cobol de Araújo. Obrigado, Paula. Eu sou professor da Faculdade de Direito e da Faculdade de Negócios, da Escola de Negócios. Bom dia, Júlio, tudo bem? E tenho plena consciência a respeito da importância dessa disciplina, que deve ter, evidentemente, sido ministrada de modo exemplar pelo meu colega, doutor Gustavo, e que, evidentemente, me incumbe concluir o ponto relativo ao direito internacional público, considerando tratar-se de aulas de natureza semipresencial e, como tanto, uma estrutura que foi alterada no sentido de que sejam sempre dois professores a ministrar essa disciplina. Eu gostaria de informá-los que eu sou professor dessa disciplina e também da disciplina de Direito Internacional Privado, lá no 10º semestre. Acredito que seja eu o único professor que tem essas duas incumbências básicas, dando o público e o privado, que me torna mais compreensivo em relação a certos termos e a certas dúvidas que vocês possam me colocar. Quanto às questões de prova, etc. e tal, está tudo mais ou menos já sedimentado entre vocês, não é isso? Eu achei interessante também que o professor Gustavo fez um telefone para o nosso WhatsApp, né, que vai se mostrar muito necessário e muito ajustado aos interesses de todos nós. Né? O telefone é 8401-1357. Repito, 8401-1357. Muito bem, pessoal. Se tiverem alguma pergunta prévia, gostariam de questionar alguma questão, eu gostaria de saber, se possível, agora. Ou, durante a apresentação, me interrompam e me perguntem eventual dúvida que permanece na mente de vocês, eventualmente. Então, pessoal, alguma pergunta? Não? Muito bem, silêncio absoluto. Bom, pessoal, me incumbiu analisar, ou começar a analisar com vocês a questão relativa às soluções pacíficas de conflitos internacionais. Vejam que o termo já é compreensivo. Soluções ditas pacíficas de soluções de conflitos internacionais. Este termo, pacíficas, quer significar, entre outras coisas, que a utilização da força, mais precisamente da força armada, está absolutamente contrária aos princípios básicos que inspiram toda a chamada Organização das Nações Unidas, a ONU. Eu perguntaria ainda, antes de prosseguir, se esta disciplina ou este tema específico já foi ministrado. Me parece que não, né? Alguma observação? Não, né? Obrigado, Paula. Muito obrigado. Então, vamos lá, né, pessoal? Por que métodos pacíficos de solução de conflitos internacionais? Em primeiro lugar, eu devo recordar a vocês que, antes ainda da criação da ONU, ou seja, anteriormente, em 1945, quando foi editada a Carta da ONU, nós tínhamos o estabelecimento de vários direitos e deveres fundamentais para os Estados. Estes direitos e deveres fundamentais eram de um número bastante expressivo em termos de conteúdo. Assim sendo, e dentre eles havia um direito que era, evidentemente, muito questionado, que era o direito à guerra, ou seja, o Estado, individualmente, possuía um direito, e este direito estabelecia que este Estado poderia levantar
suas forças armadas contra eventuais inimigos ou eventuais agressões prévias. Assim sendo, este direito do Estado, que, na verdade, ao contrário, corresponde a um dever, né, em manter a paz e a segurança internacionais, princípios básicos estruturais da ONU, né? Evidentemente que este direito era um direito altamente discutível. E essa discussão se fazia exatamente, então, quando nasce a ONU, porque essa é exatamente a oposição de seus elementos principiológicos ou mesmo dos seus propósitos básicos. Muito bem. Assim sendo, o que nos conduz à análise deste chamado direito à guerra, que, evidentemente, nós vamos encontrar dentro da doutrina da ONU a eventualidade de que os Estados, na verdade, a partir de seu ingresso dentro da ONU, estarão renunciando ao direito de guerra. Ou seja, eles informam não mais utilizarem-se deste direito e, mais do que isto, outorgar à ONU o direito de utilizar-se deste recurso, com exclusividade. Em outras palavras, a ONU irá concentrar os seus interesses, os seus objetivos, no sentido de que os Estados não implementem a guerra ou evitem a ruptura da segurança internacionais. E dentre isto, um dos requisitos essenciais da ONU é exatamente o de corroborar um plano de ação para que os Estados tenham métodos mais adequados na solução de seus conflitos. Eu vou pedir um segundinho de licença para vocês, porque eu quero pegar a carta da ONU que está na outra sala e já retorno, pessoal. Só um minutinho. Obrigado, desculpem, eu deveria ter me precavido, não deixado aqui do meu lado o material, mas tudo bem, vamos adiante. Pessoal, quando se analisa a Carta da ONU, e vocês evidentemente já estudaram esse tema, já estão devidamente integrados numa compreensividade acerca da ONU, vocês sabem que o objetivo, os propósitos, os princípios da organização estão sobremaneira alicerçados no princípio da paz e da segurança internacionais. Ora, se a ONU avocou-se o direito de ser a guardiã da paz e da segurança, evidentemente que este ato é um ato que vai demandar, eventualmente, a necessidade de reunião aqueles membros da organização que tenham maior poder de força.
E estes membros, vocês também já sabem, é o chamado Conselho de Segurança. Embora não seja o órgão deliberativo máximo da organização, o Conselho de Segurança é o órgão encarregado de manter a paz e a segurança. Portanto, a ele corresponde uma série de atos e formalidades dirigidos aos estados que são de tal forma importantes ao ponto de que só o Conselho de Segurança tem o poder de decidir acerca, inclusive, da deliberação sobre a utilização do uso da Força Armada contra quem violar os direitos de quaisquer estados, o direito internacional, sobremaneira, certo? E contra aqueles que, eventualmente, infringirem as regras básicas de proteção ao ser humano. Então, vejam, o que nós temos diante de nós é que esta ação relativa às ameaças da paz, à ruptura da paz e atos de agressão está consubstanciado no artigo 39 da Carta da ONU. E eu vou me permitir a leitura, porque o assunto é importante, pessoal. Artigo 39. O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz ou ato de agressão e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os artigos 41 e 42 seguintes, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Exatamente pelo contexto desse dispositivo, nós vimos que é o Conselho de Segurança o órgão encarregado de demandar a utilização eventual da guerra, de impor a resolução de conflitos internacionais, e que isto será procedido pelo Conselho de Segurança através de decisões tomadas com efeito coercitivo. É óbvio, pessoal, não obstante, que este Conselho de Segurança, após deliberar sobre o uso da força, que, aliás, abre parênteses, só será utilizado nos casos de agressão prévia por qualquer Estado, ou seja, como uma resposta legítima, ou melhor dito, uma legítima defesa. Só isso justificaria a guerra, né? Quando a ONU toma este encargo, através do Conselho de Segurança, evidentemente, depois esta medida, essa deliberação, será encaminhada à Assembleia Geral, que, como órgão deliberativo máximo, por certo e por evidência, pessoal, vai aprovar ou reprovar a medida, mas já podemos antecipar, se o Conselho de Segurança decidiu, com certeza a Assembleia Geral vai referendar. Muito bem. O que dizem esses artigos quando se pensa em evitar que aquela situação que está latente entre, por exemplo, dois estados, que essa situação se agrave, né? Então, ele pode fazer recomendações ou decidir, este conselho, que medidas tomar. Isso está estabelecido no artigo 40. No artigo 41, este é talvez o mais importante, juntamente com o 42, no artigo 41, refere-se à seguinte expressão: o Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, grifo, sem envolver o emprego de forças armadas, vírgula, deverão ser tomadas para tornar efetivas as suas decisões, e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. E estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, certo? A interrupção dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, entre outros,
ou qualquer outra espécie de medida. E, mais do que isso, o rompimento das relações diplomáticas. Veja, então, que aqui, no contexto do artigo 41, nós temos já a primeira evidência da intervenção direta do Conselho de Segurança. E esta intervenção está delimitando que os Estados não podem utilizarem-se das Forças Armadas. Não podem, em defesa de seu território, eventualmente, apresentar uma guerra defensiva. Eles, na verdade, têm a obrigação de convocar o Conselho de Segurança para que tome estas mesmas medidas, para que invoque sobremaneira a possibilidade, que nós vamos ver adiante, de utilização de um meio de legítima defesa. E que autorize, inclusive, que o Estado utilize-se da legítima defesa provisoriamente, até que o Conselho de Segurança delibere acerca do que será procedido. O artigo 42 diz mais: o Conselho de Segurança, caso considere que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito, por meio das forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter e restabelecer a paz e a segurança internacionais. Vejam, não tendo obtido êxito nas medidas estabelecidas no artigo 41 da Carta da ONU, passa-se para a análise do 42, no qual o Conselho de Segurança, vendo que aquelas medidas não surtiram efeito, ele poderá, por certo, determinar que utilize-se da Força Armada. E esta medida é promoção exclusiva do Conselho de Segurança. Evidentemente que o Conselho de Segurança, antes de deliberar sobre qualquer coisa, vai verificar se realmente houve violação do direito internacional, se houve violação aos direitos humanos, se houve outro tipo de violação, sejam os princípios do direito internacional, a ruptura de tratados, entre outras circunstâncias, que evidentemente vão demandar, então, uma medida mais gravosa. Então, ao final, certo, com o objetivo de restabelecer a paz e segurança, esta ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres, dos membros das Nações Unidas. Ou seja, a ONU convoca seus membros e convoca até mesmo, se quiser, os seus exércitos, para que eles venham tomar frente àquele conflito. E isso é uma obrigação de todos os membros das Nações Unidas em contribuir, de algum modo, para a paz e a segurança internacionais. Bom, pessoal, rapidamente, então, estamos concluindo o disposto no artigo 41 e 42, e aqui está ressaltada a ideia de que os Estados individualmente, na verdade, ao ingressarem na ONU, renunciaram ao direito de guerra. Vejam mais, esta renúncia é um ato de compromisso formal. É um ato que enseja, acima de tudo, a determinação de que o Estado que infringir aquelas disposições possa ser advertido, suspenso ou até excluído das Nações Unidas. Ora, se nós fizermos uma pequena retrospectiva ao nível de noticiário dos últimos anos e até das últimas décadas, nós vamos ver que esses conflitos internacionais, de modo unilateral, têm sido uma tônica dentro do direito imposto pela ONU. Ora,
se estes estados agirem em desconformidade com as determinações da ONU, como eu já disse, poderá sofrer as penalidades cabíveis. E aí vocês podem me questionar algumas questões básicas. Em primeiro lugar, por que os Estados Unidos, que já em vários momentos, após 1945, ou seja, depois de firmar a Carta da ONU, com aquele compromisso prévio, se os Estados Unidos da América, por que ele não é penalizado pelos atos que atentou contra a vontade da ONU na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Camboja, na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Irã, entre outros casos? Vejam, eu trouxe rapidamente alguns conflitos internacionais de peso, que evoluíram dentro de um espírito de que, em princípio, este estado de guerra não foi decretado pela ONU. E os Estados Unidos da América, apoiado por seus aliados, é que invadiram de forma unilateral os dispositivos da Carta. Assim sendo, o questionamento que se coloca é por que estes estados não são penalizados? E aí voltamos à análise de novo do Conselho de Segurança, e ali vocês sabem que o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes e 10 membros eleitos por um período de tempo, sem direito à reeleição. Ora, esta composição do Conselho de Segurança está demonstrando duas facetas. Para que haja aprovação de qualquer resolução, de uma recomendação ou até de uma decisão da ONU, estes 15 membros deverão aprová-la em quaisquer condições através de 9 votos afirmativos. 9 votos aprovam qualquer resolução dentro da ONU. Ora, então, se nós formos analisar sobre esta ótica, nós vamos ver que, por exemplo, no caso da intervenção norte-americana em outros países, onde agiu unilateralmente, nós vamos ver que os Estados Unidos, na verdade, dentro do Conselho de Segurança, ocupa um local ou um lugar estratégico, qual seja membro permanente do Conselho de Segurança. E mais do que isso, com direito a veto. E o que é o veto? Provavelmente já sabem, mas o veto é toda e qualquer medida tomada por quaisquer dos 5 membros permanentes. Quais são os membros permanentes? Nada mais, nada menos que os aliados da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, ou Grã-Bretanha, França, União Soviética, hoje substituída pela Rússia, e a China. São os 5 grandes membros da organização com o poder de comando sobre os destinos da paz e da segurança. São eles que vão comprovar e demonstrar a necessidade ou não de intervenção. São eles que vão balizar a atitude de seus Estados-membros dentro de um determinado contexto. Assim sendo, quando a ONU decreta uma guerra, este motivo há que ser um motivo justificável. Justificável. Assim, por exemplo, a justificativa da ONU, por exemplo, para que houvesse uma intervenção que não houve, certo? Dentro do conflito envolvendo Estados Unidos e Afeganistão, nós estamos diante de uma realidade. Ou seja, qual é esta realidade? A realidade é que os Estados Unidos, em
vamos dizer, vamos usar um termo até bastante estranho, em utilização de um esforço de guerra imoderado, pretender dominar uma facção terrorista que estava residindo no Iraque, né? E esta facção, na época, era o famoso hoje Talibã, que retomou o poder. Estes talibãs, na verdade, davam abrigo a Bin Laden, que era considerado o grande responsável pelo evento ocorrido em 11 de setembro, quando derrubou as Torres Gêmeas em Nova York. Ora, vejam-se que não foi propriamente uma ação de um Estado contra o outro, como se tipifica no conceito de guerra, e sim um Estado contra uma situação de fato ocorrida dentro do Afeganistão. Ora, isso não tem nenhuma justificativa para o empreendimento de uma posição de guerra. E assim sendo, esta posição dita guerreira, certo, foi unilateralmente deliberada, sem ouvir a ONU. E embora depois tentasse pretender obter apoio da ONU, não foi obtido. E assim sendo, nós temos diante de nós que aquelas medidas tomadas à força por um Estado não se justificam perante a ONU, nem são objeto de qualquer forma de defesa. Porque quem teria que resolver sobre a questão era o Conselho de Segurança. Não obstante, pessoal, sobre a questão norte-americana, de tomar medidas contra a organização, não obstante a sua posição, vocês vejam que os 5 grandes, repito, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética, hoje Rússia, e China, os Big Five, os 5 grandes da organização, são, na verdade, titulares de um direito exclusivíssimo dentro da organização. São titulares de um verdadeiro benefício legal. São titulares da possibilidade de exercício de força, porque eles que vão deliberar se isso é guerra, se isso não é guerra. Por quê? Porque dentro dos 9 votos necessários para, por exemplo, autorizar a guerra, né, nós temos que ter, dentro desses 9 votos, obrigatoriamente os 5 votos dos membros permanentes. Se faltar um dos membros permanentes, nós estaremos diante de quê, pessoal? Da figura do veto. Ou seja, aquele Estado vetou a proposta, e ela não vai à frente. Qualquer um deles pode. E se houver veto, não pode haver intervenção. E aí está a razão fundamental pela qual nem se cogita de pretender impor aos Estados Unidos, aliás, o maior fornecedor de contribuições para a própria ONU, contribuições financeiras, de autorizar este Estado ao esforço de guerra, certo? Então, vejam, se for pedida a penalização não será concedida. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos sabem que a proposta de penalização dos Estados Unidos vai ser deliberada também pelo Conselho de Segurança, porque ele não delibera apenas exclusivamente sobre paz e segurança, mas tudo que está envolvendo paz e segurança, certo? E não vai penalizar porque, no mínimo, 2 ou 3 membros permanentes vão vetar a posição. E vetando, ela não vai à frente, ela não vai nem à discussão da Assembleia Geral da ONU. Ora, pessoal, vocês vejam, então, que essa posição de benefício e de vantagem impede que a organização realmente se constitua, como pretende, uma organização igualitária e democrática.
porque este exercício, ou esse desvio criado, foi no sentido de garantir o poder dos maiores exércitos e das maiores economias do mundo. Não por acaso, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Ora, são os maiores exércitos? Evidentemente. São as maiores economias do mundo? Evidentemente. Com restrições em relação à Rússia hoje, mas tudo bem. Então, eles entendiam, quando nos trabalhos preparatórios para criar a ONU, eles entendiam que só eles poderiam dominar uma organização que tivesse o objetivo de evitar a ruptura da paz e da segurança internacionais. Assim sendo, e neste quadro preliminar que estou trazendo a vocês, eu estou tentando demonstrar um pouco, e eu gostaria que vocês me assessorassem, com dúvidas, com questões ou com recortes de jornal, de revista, seja que for, me assessorassem em relação a esta questão envolvendo a ONU e os seus membros permanentes. Evidentemente que a doutrina mundial, em matéria de direito internacional, certo? Censura veementemente a concessão destes privilégios para os 5. Não obstante, até mesmo para estabelecer uma emenda à Carta da ONU, que já é muito necessária, como, por exemplo, retirar destes 5 membros o direito à permanência, fazendo com que todos tenham uma gestão dentro do Conselho de Segurança de modo rotativo, eu digo todos os Estados-membros, né? E vejam, os Estados-membros são 196 estados, quase toda a comunidade mundial. Então, vejam, quando se pergunta, quando se questiona o que fazer, aí nós nos batemos e nós nos defrontamos com a verdade indiscutível. Embora o direito tenha sido elaborado para ser regularmente cumprido dentro de suas definições, normas e princípios, o que prepondera ainda no cerne da comunidade mundial é o poder da força e o poder da economia. E ali estão os 5 mais ricos. E ali estão os maiores exércitos. E só eles compreendem que são os únicos titulados para poder, né, exercer uma resposta adequada à comunidade mundial. Ora, pessoal, seja como for, houve uma ruptura do grande princípio de renúncia à guerra. Seja por quem for. Existem vários outros conflitos internacionais que já ocorreram, que estão ainda ocorrendo, e que são, na verdade, estruturados dentro de um princípio básico, que estes conflitos devem ser evitados ao que se corresponde à necessidade da força. Ora, se os Estados, ao ingressarem na ONU, outorgaram à organização uma verdadeira procuração para fazer guerra, eles estão fora. Até podem ser chamados pela ONU para participar deste evento, mas, estruturalmente, eles não podem, de forma pessoal, unilateral, exercer direito de guerra, sem oitiva da própria organização, mais precisamente do Conselho de Segurança. Assim sendo, e eu gostaria de deixar muito claro isso para vocês, esta posição está definindo, então, bom, mas então não há nenhuma guerra justa, porque todos deveriam ter a participação da ONU. Ora, pessoal, vamos ser muito claros, quando a ONU criou
O balizamento de sua organização, ela o criou dentro de um princípio de definições definidas, por exemplo, nos propósitos e princípios da organização, constantes, vejam bem, constantes dos artigos 1º e 2º da Carta. O artigo 1º e 2º da Carta, que estabelecem exatamente, certo? A definição de que os Estados-membros da organização renunciam à guerra e se obrigam a proceder através de métodos pacíficos, no contexto do artigo 41 e 42. Pessoal, sempre é bom, durante as nossas aulas, que vocês tenham em mãos ou possam consultar a Carta da ONU, ou a Carta de São Francisco. Não só em relação ao Estatuto da ONU, mas também ao Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Porque volta e meia nós estaremos falando deste assunto. Agora, teoricamente, como se implementa os meios pacíficos de solução de conflitos? Ora, os doutrinadores trouxeram à luz vários meios de solução. Dentre eles se destaca, número 1, os meios diplomáticos. Número 2, os meios judiciais. E número 3, os meios coercitivos. Repito, os meios diplomáticos, os meios judiciais e os meios coercitivos. E quando se analisa este tripé de autorização para estabelecer as formas de solução que são delimitadas ou são utilizadas pelos Estados, nós vamos ver lá que, na primeira parte, nós encontramos o método mais amistoso conhecido universalmente, que é a solução dita diplomática. Ou seja, mediante a intervenção de um status que esteja preparado para a negociação internacional. Ser diplomata, ser agente diplomático, nada mais é do que ter o dom, certo? Este dom de evolução dentro de uma negociação. E nós temos consciência, até por eficácia de natureza estatística, que a maior parte das questões internacionais tem evoluído para soluções diplomáticas. Até porque estas decisões ditas diplomáticas são aquelas que são as mais esperadas por todos. Mas, evidentemente, como ocorre, nós não podemos esperar ou determinar uma medida diplomática que não teve nenhum efeito, que não resolveu a questão pendente. Assim, por exemplo, eu gostaria de ressaltar que quando a ONU, através do Pacto do Atlântico Norte, interviu no Iraque, ela interviu com autorização da ONU. Por quê? Porque o Iraque invadiu o Kuwait. Primeira Guerra do Golfo. Ora, invadiu um território alheio, vizinho. Esta intervenção, esta forma de atendimento de uma questão egoística
ou de uma questão menos expressiva, fez com que, na verdade, o Iraque começasse a divulgar a ideia de que o Kuwait pertencia ao seu território historicamente. Embora há décadas é um país independente. Assim sendo, a intervenção não tinha motivo algum. Pior, não houve uma agressão prévia por parte do Kuwait. Segundo, o Iraque, ao invadir o Kuwait, não pediu qualquer autorização para o interviu sem justificativas. E intervindo sem justificativas, ele agiu absolutamente de forma contrária ao direito internacional, rompendo um dos mais importantes deveres do direito internacional, qual seja o dever de não intervenção, seja intervenção direta, seja intervenção indireta, nos negócios de um Estado alheio. Ou seja, nenhum Estado, na garantia de sua soberania, poderá intervir em outro. E esta intervenção, quando ocorrer, se mostra absolutamente ilícita frente ao direito internacional. E aí está a grande motivação. E por que, né, a intervenção da ONU, através do Pacto, do Tratado do Atlântico Norte, quando, na verdade, se tentou preliminarmente uma negociação diplomática. Uma negociação diplomática que, contextualmente, envolveria os dois estados em conflito, né? Ou, se necessário, a intervenção do próprio Conselho de Segurança. Mas vejam, esta intervenção lá, né, ela se justificava, porque ela foi infração ou violação ao direito fundamental do Estado haitiano. E por isso a comunidade, em nome da ONU, se levantou, a comunidade mundial, se levantou e autorizou aquele conflito. Nós vamos ver que a questão da decisão diplomática, infelizmente, não deu certo, não teve êxito, até porque o status daquela guerra era um status já há muito, né, desesperador, e mesmo porque não haveria mais caminho para os dois estados renegociarem qualquer base estrutural. Assim sendo, esta primeira guerra do Golfo, que foi, na verdade, patrocinada pelo presidente Bush, e eu estou falando do Bush pai, não o filho, que depois se elegeu, né? Esta primeira guerra estava concentrada pela utilização, claro que de todos os Estados aliados, inclusive Estados Unidos, mas com apoio irrestrito da ONU. O que justificaria a guerra como estabelecida. Mesmo porque a agressão prévia, que é a resposta adequada ao uso da força, certo? Mesmo porque a agressão prévia foi feita por parte do Iraque. Muito bem. Nós vamos ver, não obstante, que depois da evolução desta guerra, que manutenção de soldados americanos e outros países no palco do Iraque durante tantos e tantos anos, certo? Nós vamos ver que depois emerge uma nova, e uma segunda guerra do Golfo. Esta agora já patrocinada pelo presidente Bush filho. E o Bush filho, na verdade, não de forma muito escondida ou oculta, ele pretendeu concluir o trabalho que seu pai não conseguiu terminar, até por intervenção da ONU. Porque o objetivo da família Bush era retirar do poder aquele ditador reconhecido, né, e que foi, inclusive, plantado pelos Estados Unidos no território iraquiano, que era Saddam Hussein. Como ele se mostrou persona não grata aos interesses norte-americanos, certo? O objetivo da família Bush era excluí-lo do poder.
preferentemente através da morte, se fosse necessário. Ora, vejam o que acontece então, pessoal. Vejam que quando o presidente Bush, filho, resolve convocar uma nova guerra do Golfo, os Estados Unidos dirige-se à ONU e pede nova intervenção. E a ONU diz não há justificativa para intervenção neste conflito. Ocorre que a ONU reiterou o pedido de esclarecimentos aos Estados Unidos. Momento em que o presidente Bush, filho, extrai de sua mente a ideia da chamada legítima defesa preventiva. Ora, pessoal, dois termos absolutamente contrapostos. Legítima defesa é uma resposta a uma agressão prévia, certo? Preventivo significa utilizar-se da legítima defesa para prevenir possível ameaça. E argumentava-se ainda, no exercício do poder norte-americano, que o Iraque, desde o final da Primeira Guerra, estava armazenando arsenais de destruição humana. E estes arsenais estariam concentrados no território iraquiano e haveria necessidade de desmobilizar aquela força, desarmar o território. Na verdade, a ONU também diz não, porque a ONU, desde a Primeira Guerra até a Segunda, exerceu o direito exclusivo de analisar, de pesquisar e de fiscalizar a construção de todos eventuais arsenais do Iraque e, inclusive, com relatórios devidamente fundamentados, acaba-se estabelecendo que, não, ao contrário, o Iraque não tinha nenhum tipo de arsenal para destruição em massa. Acabou a pretensão norte-americana, mas não acabou a pretensão de Bush. E Bush interviu unilateralmente, junto com seus aliados britânicos e franceses, né, dentre outros, mas sem autorização da ONU, porque não havia legitimação para a guerra. Em resumo, pessoal, e eu agora seguindo aquela mesma regra anterior, os meios diplomáticos, vejam, no caso, não foram obtidos, porque negociar ali era algo bastante difícil. Não esqueçam, por outro lado, que tanto o território do Iraque quanto o território do Kuwait são terras nas quais, evidentemente, nós temos um imenso manancial de petróleo. O que interessa e o que interessava aos países detentores de poder. Até mesmo para ali fixar um ponto estratégico entre o Ocidente e o Oriente. E tudo isso, então, ainda assim se mostrava injustificável o direito de guerra, porque não há afronta ao direito internacional, certo? O fato de possuir petróleo, certo? Aliás, só ajudou para uma coisa, fazer com que o Iraque depois tivesse que pagar pesadas indenizações financeiras, certo? Aos cidadãos que vieram a falecer neste conflito, para os americanos e para as demais tropas aliadas. Assim sendo, então, os meios diplomáticos, nós vamos hoje, então, secundar esta ideia prévia. Os meios diplomáticos, eles se estruturam em 4 fórmulas básicas. Em primeiro lugar, um parênteses, pessoal, vocês vão ver que no Moodle
além desta aula, que será gravada em vídeo, e lá estará, vocês vão obter um vídeo, desculpe, um slide deste contexto, desta matéria. Está tudo dentro do Moodle, certo? Então, um slide e o vídeo. Isso serve para esclarecer dúvidas e vocês, depois que quiserem, venham me questionar a respeito. Muito bem, fecha parênteses. Então, quando eu falo em meios diplomáticos, eu falo, em primeiro lugar, nas chamadas negociações diretas. Negociações diretas nada mais são do que fórmulas pelas quais poucos estados se envolvem em algum conflito. Invariavelmente, um conflito bilateral entre dois estados. Na pior das hipóteses, num conflito trilateral, quadrilateral, não mais do que isso. Por quê? Porque as negociações diretas, como a própria palavra esclarece, é aquela troca de informações e pedidos de esclarecimento entre as partes envolvidas, certo? Através do seu corpo diplomático, através dos seus chefes de Estado, que, na verdade, numa reunião diplomática, vão debater acerca da solução do conflito. Aí nós vamos ter que analisar se o conflito é econômico. Conflito envolvendo a compra de arroz da Argentina para o Brasil. Conflito envolvendo questões de meio ambiente. Questões envolvendo N questões. Essas questões que estão tituladas, invariavelmente, se houver boa vontade das partes, acaba-se formalizando uma solução. Ou seja, chega-se a um denominador comum. Este denominador comum, ele é importantíssimo, porque é ele que vai criar e definir a resolução do conflito mediante a edição de um tratado internacional feito entre as partes no sentido de estabelecer a regra do acordo dentro das bases de definição do que foi discutido. Vejam que a negociação tem que ser feita, evidentemente, por pessoas abalizadas no assunto da pauta. Economia, vamos falar com ministros da economia. Vamos falar de relações políticas, vamos falar com os agentes diplomáticos. E assim por diante. Então, estas negociações, que são muito intensas a nível mundial, elas se estabelecem desde o menor padrão possível, que é uma discussão sobre um tratado que já existe e que está sendo, eventualmente, mal interpretado, certo? Até uma ameaça efetiva de guerra ou utilização da força. Assim sendo, a negociação direta, repito, um dos métodos mais empregados nos conflitos interpessoais entre Estados, este método, esta forma, ela é estruturalmente muito importante. E dela nascendo um tratado, este é o documento que resolveu o conflito e que deva ser cumprido dentro de suas diretrizes. Certo? Ora, repito, nas negociações diretas, o que é importante é esta troca de informações, consultas, opiniões e assim por diante. Isto faz com que a proximidade entre os negociantes se torne um elemento importante até para a ampliação da amizade existente entre os povos. Invariavelmente, nas negociações diretas, as partes estão não propriamente com suas relações rompidas, elas estão negociando. Porque a ruptura de relações diplomáticas acontece muito depois. E é um método de natureza coercitiva. De qualquer forma,
a boa vontade expressa numa negociação direta é um ponto de toque, certo? E, inclusive, ela tangenciou o início do Mercosul, que vamos falar também nesse semestre, ela tangenciou o início do Mercosul, quando, dentro do Tratado de Assunção, se estabelecia que todas as questões de conflito envolvendo os Estados-membros, à época, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, certo? Todo e qualquer conflito envolvendo os Estados-membros seria resolvido por negociações diretas. Essa foi a primeira fórmula utilizada ainda nos primórdios da criação do Mercosul. Posteriormente, nós vamos ver, criou-se um sistema arbitral que hoje está em voga. Importante relacionar o número de partes envolvidas nas negociações diretas há que ser um número reduzido, onde seja viável que todos troquem entre si as opiniões. Por outro lado, imaginem-se um grande conflito internacional intercorrente ao nível de mundo. Ou seja, todos os países do mundo estão interessados no mesmo tema e criam um conflito sobre este tema. Um dos exemplos mais típicos é o caso das relações vinculadas ao meio ambiente. Nós temos visto tantas reações contra as queimadas na Amazônia, né? Nós temos visto tantas reações contra a extinção do uso de gases do efeito estufa. Nós temos visto tantas e tantas reuniões de países emergentes e de países mais potentes a nível internacional, porque todos têm um interesse, evidentemente, no mesmo assunto. A solução do conflito ambiental mundial é indispensável. Assim sendo, não há condições ou não há abertura para se estabelecer uma negociação direta. Não há negociação direta. Não há. Porque não há como negociar-se com, por exemplo, 100 chefes de Estado ou 100 agentes diplomáticos entre si. Isto quer significar, não temos como negociar diretamente. O que é que se faz? Convoca-se a segunda fórmula de solução: congressos e conferências internacionais. Congressos e conferências internacionais, onde todos se reunirão, tendo cada um direito à palavra, e discutindo-se a evolução daquele sistema e as fórmulas de solução oferecidas ou propostas, até que possa emergir disso tudo uma proposta, ainda que não majoritária, no mínimo, que expresse uma maioria confortável. Porque nós não temos quase nenhum tratado de maioria absoluta, de unanimidade. E vocês sabem que isso é difícil em direito internacional. Nós conseguimos um tratado multilateral, com efeitos interessantes para todos os países do mundo, isso não existe. Então, alguns se quedam e estabelecem acordos, enquanto que outros se colocam fora, porque não concordaram com nenhuma das propostas feitas. Ora, evidentemente, aqueles estados que expressam uma certa maioria, eles vão definir que esta maioria será a representativa dos estados que vão firmar, a posteriori, o tratado internacional. Certo? O tratado que é dada a solução de um conflito. Eu gostaria até de lembrar a vocês um exemplo. Quando se reuniu no Japão o chamado Protocolo de Kyoto, que, na verdade, era um complemento daquela Convenção Rio 90,
O protocolo de Kyoto tinha como objetivo terminar com os efeitos da emanação de gases do efeito estufa na atmosfera. Ali ficou estabelecido, já de antemão, no início do Congresso, que o que tinha que ser reduzido e que isto poderia ser feito até os anos 2000, seria em torno de 60% dos gases poluentes. Ou seja, os países teriam que assumir um compromisso de reduzir 60% dos gases poluentes até o ano 2000. Ora, nós já passamos por mais de 20 anos do ano 2000 e isso até hoje não foi atingido. Mas isso não quer dizer que não saiu um acordo dentro daquele protocolo. E este protocolo, que foi firmado como um acordo, que é o chamado Protocolo de Kyoto, vejam bem, ouçam, nós tínhamos ali dezenas e dezenas de países membros presentes. O que se negociou com o objetivo de obter uma maioria adequada? Não 60%, mas apenas 5%. Vejam, então, que tudo isto está a demonstrar que as negociações são difíceis, normalmente nestes temas. Então, o que se busca regulamentar, e hoje já temos outras convenções que provieram e que têm um efeito bem mais vantajoso, como o Acordo do Clima de Paris, aquele acordo que o presidente Trump resolveu sair fora e o atual presidente voltou e assumiu de novo. Este protocolo hoje é um exemplo de atuação mundial decorridos mais de 10 anos, mais de 30 anos, naquele primeiro protocolo, onde os países amadureceram, onde os países aprenderam e onde os países passaram a adotar protocolos eficientes e adequados às suas expectativas. Então, sendo negociação direta, sendo congresso e conferência, a diferença basilar é que num o número de estados é diminuto, enquanto no outro o número de estados é abrangente, muito abrangente. De qualquer sorte, o resultado solene das dois tipos de negociações são os tratados internacionais que traçam as soluções dos conflitos. Certo? Num terceiro tópico, quando se analisa, pessoal, uma situação diversa, onde os estados não conseguem mais negociar entre si, e eles não encontram aquele elo de ligação que havia para que pudessem se reunir e negociar, para que pudessem desenvolver as suas postulações, as suas ideias e, enfim, negociar diretamente ou estabelecer o resultado numa grande conferência internacional. Quando isso não é possível, também o direito internacional traz uma solução para essa questão, ainda a nível diplomático. Qual seja a solução encontrada para a hipótese será, em primeiro lugar, os chamados bons ofícios. Bons ofícios. Os bons ofícios, pessoal, na verdade, constituem-se na intervenção amistosa de alguém que se oferece ou alguém que é requisitado pelas partes para atender um único objetivo, qual seja o objetivo de reaproximar as partes. Ou seja, o objetivo de fazer com que elas voltem a negociar. Olha, pessoal, aparentemente isso seria uma verdade. Na verdade, em verdade nenhuma. Porque ocorre
sistematicamente a ideia é que os Estados não se negam às negociações, ou porque até já romperam relações diplomáticas. Logo, a solução adequada seria de que alguém de fora do conflito viesse em socorro aos países em conflito, auxiliando-os na sua reaproximação, para que eles voltem a negociar. E é o caso concreto, vamos imaginar, de um conflito envolvendo Brasil e Argentina no Mercosul. Ora, se o Brasil e a Argentina chegarem ao ponto de renunciarem, respectivamente, às soluções diplomáticas, certo? Por falta de interesse diplomático, se o Brasil e a Argentina posicionarem-se contrários ao reestabelecimento de suas relações, eventualmente rompidas, nós temos a possibilidade de que alguma pessoa expoente no mundo, seja no mundo político, seja no mundo econômico, seja o que for, passe a fazer ingerências sobre os dois lados, certo? Para poder fazer com que eles venham e se sentem na mesma mesa de negociações. Vejam, é só esta a posição do Estado que intervém, ou chamado bom oficiante. Os bons ofícios é exatamente isso, trazer à tona a possibilidade de reunificar as partes e fazer com que elas voltem a negociar. Concretamente, existe uma outra forma de intervenção de terceiros, essa também bastante utilizada no cenário internacional. E esta forma, também dita diplomática, é a fórmula que nós vamos denominar de mediação. Todos vocês sabem o que é mediar. Intervir para resolver. Não intervir para aproximar. Na mediação, o mediador, ele vai trazer consigo as soluções. Ele vai, mais ou menos, doutrinar as partes que aceitem a sua decisão. Ou aquela decisão que talvez se mostre a mais sábia possível. Assim ocorreu em relação a um grande conflito ocorrido um grande conflito ocorrido ao sul da América do Sul, lá no canal de Beagle. Este canal, que é a área indivisa entre o Chile e a Argentina, durante muito tempo foi método e questão envolvendo a ruptura entre as partes. Até que veio a figura exponencial que interveio no assunto, que no caso foi o Papa Paulo VI, que nesta intervenção, consideradas as circunstâncias de tratarem-se dois países nitidamente católicos, a Argentina e o Chile, e, portanto, cuja figura do Papa é a figura mais respeitável por quaisquer um dos estados, e até pelos seus governantes, a proposta feita pelo Papa, na época, foi uma proposta que resolveu o conflito e determinou a delimitação daquela região. Ou seja, a região acabou sendo objeto de uma limitação definitiva a partir de certas propostas colocadas por grandes estudos estabelecidos pelo Papa, de modo imparcial, ou seja, aquilo que corresponderia, na verdade, um anseio que entre eles não evoluía. Seja como for, eu gostaria de ressaltar ainda que todas estas questões envolvendo os meios diplomáticos, elas são as mais esperadas. Temos, então, duas diretas, uma de menor abrangência, outra de grande abrangência. Em termos gerais, as negociações diretas, os congressos e as conferências, e as com intervenção de terceiros, em primeiro lugar, nós teríamos
os chamados bons ofícios e, em segundo lugar, a mediação. Tanto a mediação quanto os bons ofícios podem ser oferecidos por um Estado, ou uma pessoa de expoente internacional, certo? Ou podem ser requisitados pelos próprios Estados que estão em litígio. Se o Estado não aceitar, eventualmente, aquele requerimento, aquela proposta, isso não constitui nenhum ato gravoso ao direito internacional. Ao contrário, muito ao contrário. Este ato vai corresponder exatamente à fórmula da solução proposta e aceita. Agora, pessoal, nós sabemos que os conflitos nem sempre são de natureza político, ou político de natureza também econômica. Invariavelmente, esses conflitos econômicos e políticos são resolvidos pela diplomacia, não de forma majoritária, mas em grande número. Mas existem conflitos envolvendo a violação de tratados internacionais e de princípios do direito internacional. Olha, pessoal, se trata-se de matéria técnica, se trata-se de direito, nós não podemos mais falar a respeito, da possibilidade de negociação direta. Até porque os negociadores, invariavelmente, em que pese altamente dotados para a negociação, eles muitas vezes desconhecem matéria jurídica, ou seja, não estão habilitados para resolver questões jurídicas. Uma questão envolvendo a interpretação de um tratado internacional que cada um leva para um lado, quem é que restabelece o sentido e o alcance daquela norma? Obviamente, só a figura do juiz. Concorda? O juiz é que vai restabelecer o sentido e o alcance da regra, estabelecendo, inclusive, uma jurisprudência que vai ser dominante sobre o ato. Então, vejam, esses conflitos, dentro deste contexto, podem ser resolvidos pelo judiciário internacional, e, neste caso, representado não só pela Corte Internacional de Justiça, mas por todos os demais tribunais internacionais, inclusive o Tribunal Penal Internacional, certo? Em que pese estar resolvendo questões entre pessoas físicas e não jurídicas, né? E, evidentemente, o contexto da solução dada, certo? Pelas premissas de direito internacional, vão invocar que o fato concreto desenvolvido dentro daquele conflito está necessitando um aprofundamento de maneira diversa, mais técnica. O que, aliás, os juízes também não sabem. Os juízes são habilitados em direito, interpretação, hermenêutica, são habilitados na solução de violações de princípios internacionais, entre outros. Agora, matéria técnica envolvendo, por exemplo, prospecção de petróleo, orçamento da China, orçamento entre a China e Taiwan. Estas questões, que são estruturalmente técnicas, são questões que vão ser resolvidas pelo que chamamos de arbitragem. Eu vou aproveitar o ensejo, nós estamos entrando nos meios judiciais de solução de conflitos, e prometo que na próxima aula vamos falar um pouquinho acerca da arbitragem. Eu acho que todos vocês têm que conhecer, não sei se alguém se aprofundou neste tema, ou que gostaria de saber mais um pouco. De qualquer sorte, vamos trazer alguns elementos básicos para que vocês entendam a arbitragem. E a arbitragem de duas modalidades, uma arbitragem interna e outra internacional é que nos interessa, certo? Ad fine, ou seja, terminando, nós vamos falar ainda a respeito de um último método de solução de conflitos, que vão ser os métodos chamados coercitivos.
Métodos coercitivos são aqueles nos quais as partes, certo, tomam medidas de maior ou menor gravidade, muito próxima à intervenção armada, mas não até intervenção armada ainda, que se justificam pela gravidade da violação cometida. Dentre elas, vamos falar dos meios coercitivos primeiro, nós vamos falar acerca das comissões mistas entre as partes, certo? Vamos falar sobre retorção aqui com S. Vamos falar sobre aquilo que nós denominamos de boicotagem. Boicotagem, só para voltar um pouquinho, a retorção significa legítima defesa, certo? Boicotagem, que é a ruptura das relações comerciais entre os Estados. Vamos falar do embargo internacional. Vamos falar do arresto internacional. Vamos falar mais do que isso. Vamos falar sobre a ruptura de relações diplomáticas, certo? Sobre o bloqueio pacífico, entre outros. Então, vejam, métodos muito próximos ao desenrolar da guerra, mas que ainda assim são sistematicamente métodos que são até mesmo censurados pela ONU, embora ela no artigo 44, 42, 43, ela estabeleça essa possibilidade, mas aí já com intervenção, que é o caso do bloqueio pacífico. Muito bem, pessoal. Deixarei esses últimos momentos para, se alguém tiver interesse em fazer algum questionamento, fico à disposição. Alguém tem perguntas? Pessoal, tudo certo? Obrigado, Júlio. Eu gostaria que sempre vocês tiverem dúvidas, apontem elas, se não quiserem falar durante a aula, me mandem pelo e-mail. Vamos continuar evoluindo dentro de uma negociação. Eu gosto de estar vendo aqui que temos um bom número bem contemplativo de alunos presentes. Eu acho que isso é o resultado do esforço do professor. Nós temos um WhatsApp para nos auxiliar aí, né? Nós estamos todos ligados. E espero, como disse no WhatsApp, poder corresponder às expectativas de vocês. Nós vamos ter ainda uma aula presencial, um momento em que eu vou, evidentemente, conhecer vocês de modo mais pessoal. Por hoje eu agradeço, né? E reitero, vejam lá no Moodle, então, até amanhã já está incluída essa nossa aula, e ali também temos um slide que vai lhes autorizar análise, ainda que estrutural e rápida do assunto polêmico, e até para antecipar eventuais questões que possam ser colocadas. Ok? Desejo, então, um excelente dia para todos e aguardo vocês na próxima aula com grande prazer. Muito obrigado e boa semana. Obrigado, Júlio.